Meu irmão, durante toda essa semana, o Espírito Santo tem queimado uma palavra no meu coração. E dia após dia, é como se houvesse uma inquietação no meu espírito. E o Senhor falando e falando e falando comigo. E eu creio que nessa tarde tão bendita, o Senhor tem uma mensagem para o teu coração. Eu acredito que existe algo que o Senhor quer falar com você aqui nessa tarde. E eu sou só um mensageiro, eu sou só o garoto de recado. Eu quero pedir graça ao Senhor para que eu possa entregar essa mensagem com excelência, com efetividade. Que não seja nenhuma palavra minha, mas que sejam todas as palavras do Senhor. Que você possa receber no seu coração aquilo que Ele realmente quer falar com você. Eu quero declarar aqui na sua vida hoje que existem coisas que o médico disse para você que era o fim, que o advogado disse para você que era o fim, talvez a tua esposa, o teu marido disse que é o fim, talvez teu pai, tua mãe disse que é o fim, mas o que o Senhor tem para dizer aqui para algumas pessoas nessa tarde, talvez não sejam todas, mas eu creio que tem alguém para receber essa palavra aqui hoje, e Deus está dizendo, ainda não é o fim, ainda não é o fim. A Bíblia conta que um dia um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, chega diante de Jesus desesperado, clamando pela sua filha que estava enferma. Jairo chega no meio da multidão, buscando uma ajuda, um socorro de Jesus. Eu imagino que Jairo já tinha recebido a notícia dos médicos, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Que Jairo já tinha recebido a notícia de tudo que era humano, que era terreno. Não há mais o que fazer pela sua filha, é o fim, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que ele corre até Jesus e diz para ele, vamos até minha casa, minha filha está enferma. Você conhece a história, enquanto eles estão indo, a Bíblia diz que uma mulher que estava enferma há 12 anos com fluxo de sangue, interrompe o caminho deles, ela é curada e tudo mais, e depois disso eles continuam, eles seguem caminho até a casa de Jairo, mas no meio do caminho, algumas pessoas que estavam na casa de Jairo vão até a direção dele e diz, não incomode mais o mestre, não há mais o que fazer, a tua filha morreu, não existe mais solução, se dava para fazer alguma coisa, tinha que ser antes dela morrer, agora já não tem mais o que fazer. Imagina um pai, imagina Jairo, recebendo uma notícia como essa. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz, não dê atenção a essas palavras, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, não temas, crê somente. Não temas, não tema a má notícia, não tema quando disserem para você que é o fim. Deus quer trazer hoje descanso para o teu coração. Tem algumas pessoas que precisam receber essa mensagem aqui hoje. Pensou em desistir, pensou em olhar para trás, pensou em abandonar, e Deus está dizendo, não tenha medo, continue persistindo, continue acreditando, ainda não é o fim. A Bíblia conta em João capítulo 11, que duas irmãs, Marta e Maria, manda desesperadamente chamar Jesus, dizendo, Lázaro, seu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Elas tinham uma esperança de que Jesus viesse para curar Lázaro, elas acreditavam, elas tinham fé de que Jesus tinha poder para curar, mas a Bíblia diz que Jesus recebe essa mensagem, recebe essa palavra de doença, de enfermidade, esse decreto, e Jesus declara,
fique em paz, porque esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a adversidade que você está passando, mas o que eu quero dizer para você nessa tarde é: descansa no Senhor, porque o que o diabo achou que ia ser o teu fim, vai servir para glorificar o nome de Deus. Esse não é o seu fim, esse não é o seu fim, esse não é o seu fim. 4 dias se passaram, Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias, todos acharam que era o fim, todos acharam que não tinha mais jeito, mas a Bíblia diz que Jesus se coloca diante do túmulo e diz: tirem a pedra. Tem pedra que tem que sair da nossa frente hoje, meu irmão, tem pedras de incredulidade que precisa sair, tem pedras de frieza que precisa sair. A pedra sai e Jesus declara: Lázaro, vem para fora. Jesus está gritando ao coração de algumas pessoas aqui hoje, que tinham um ministério enterrado, que tinham um propósito enterrado, que tinham um casamento enterrado, a saúde enterrada. Ele está dizendo: vem para fora, volta a viver, ainda não é o fim. Olha para a pessoa que está do seu lado e me ajude a pregar essa palavra. Diga: esse não é o seu fim. Olha para o outro, essa pessoa aí não acreditou muito no que você falou, não acreditou não, olha para o outro e diz assim: esse ainda não é o seu fim. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida, tem muita coisa, meu irmão, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa. Você está vendo só o momento, você está vendo só o hoje, mas ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Em 2014, logo depois que eu me casei, 3 meses depois que eu me casei, eu tive um problema no intestino, fui internado, fiquei alguns dias tomando só remédio para poder tirar a dor. Comecei a tomar alguns remédios tranquilos, depois no fim eu já estava tomando morfina. E só tomando remédio para tirar dor, até que chegou um momento que a minha barriga começou a inchar, parecia que ia explodir. A médica veio e falou: tem que operar imediatamente. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas enquanto eu estava na maca, já no balão de oxigênio, entrando para a sala de cirurgia, passou por um momento na minha mente: será que esse é o meu fim? Será que as coisas vão acabar aqui agora? Mas o Espírito Santo colocou no meu coração naquele momento: ainda não é o fim, ainda tem mais coisa para ser feita, ainda tem mais palavras para serem pregadas, ainda tem mais atendimentos pastorais para serem feitos, ainda tem mais aconselhamentos, ainda tem muita coisa para você fazer, David, ainda tem muita coisa para você viver. E eu acreditei naquele momento: esse não é o meu fim. Vamos à palavra de Deus, abre comigo por favor, Josué capítulo de número 1. Josué capítulo de número 1. Verso de número 1 também diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, darei a vocês. Levanta a tua mão comigo e nós vamos fazer algumas declarações aqui agora. Diga: Moisés morreu. O Deus de Moisés não. Diga: Moisés morreu, mas a promessa continua viva. Moisés morreu, mas o propósito não morreu. Moisés morreu, mas o Deus de milagre não morreu. Meu irmão, a gente precisa entender
o que acontece aqui nesse texto? O maior líder da nação, o homem que conduziu esse povo até aqui, o homem que tirou eles do Egito com autoridade, com poder, com manifestações extraordinárias, morreu. Moisés carregava com ele o sonho de uma nação, Moisés carregava com ele a esperança de uma nação, o propósito de uma nação, as promessas de uma nação. Ele tinha nele, ele era a manifestação de tudo que Deus queria fazer naquela nação, e de repente Moisés está morto, a nação está em prantos, a nação está de luto. Imagina os comentários que estavam surgindo, se o povo já reclamava, se o povo já murmurava quando Moisés estava vivo, imagina agora que Moisés estava morto. Mas é no momento de frustração, é no momento de perda, é no momento de tristeza, que a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Josué. Eu creio que a palavra de Deus está vindo a alguns homens e algumas mulheres aqui hoje, que tiveram perdas, que tiveram frustrações, que tiveram decepções, mas eu quero dizer para você que as perdas e as frustrações não anularam o seu Deus. As perdas e as frustrações não anularam o poder de Deus, não anularam as promessas de Deus, não anularam o propósito de Deus para a sua vida. Tem coisa que você achou que tinha morrido, mas Deus está dizendo, ainda tem vida. Meu irmão, ainda tem vida no casamento, ainda tem vida na família, ainda tem vida na empresa, ainda tem vida no chamado, ainda tem vida no ministério. Receba essa palavra no seu coração, ainda tem vida. Nesse texto que nós lemos agora, nesses versículos que nós lemos agora, eu quero destacar para vocês 3 palavras. Repita comigo, por favor: milagre, promessa e propósito. Mais uma vez: milagre, promessa e propósito. O que é milagre? Milagre é uma correção de percurso. Meu irmão, ninguém quer ficar vivendo, a gente clama por milagre, a gente pede milagre, mas ninguém quer viver a vida inteira dependendo de milagre. Porque o que é milagre? Milagre é um socorro de Deus. Milagre é uma correção do percurso. Deus não nos fez para ficarmos vivendo de milagre. O que é milagre? Eu estou com uma enfermidade, Deus me cura, então eu recebi um milagre. Eu estou com uma necessidade, Deus manda provisão e eu vivi um milagre. Milagre é uma correção de percurso. Deus envia porções de milagres para socorrer, para corrigir um percurso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre milagre é que nós não devemos viver uma vida dependentes de milagre, amém? A segunda coisa é que milagre não se explica, milagre se vive. Não adianta, meu irmão, querer explicar milagre, como Deus abriu o mar, como Deus fez maná cair do céu, como Deus fez Jesus andar sobre as águas, como multiplicou 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, não existe a palavra como para explicar milagre. Não adianta, milagre não se explica, milagre se vive. Eu quero profetizar sobre a tua vida, você vai viver coisas inexplicáveis. Deus vai enviar socorro para a tua vida. Se existe alguém enfermo aqui agora, levanta a tua mão, e eu já quero profetizar. Deus está alinhando a coluna, Deus está alinhando os ossos, Deus está agora renovando os nervos, os tendões, Deus está agora restaurando a pele, os órgãos, Deus está tocando o rim, o fígado, o pâncreas, a mente, o coração, os pulmões. Eu profetizo agora milagre de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo agora, teu corpo seja sarado, seja curado agora em nome de Jesus. Se você está passando por uma situação de necessidade, eu declaro, Deus enviará provisão para a tua vida. Deus abrirá as janelas dos céus e derramará sobre vocês bênçãos sem medidas. O que é isso? Milagre. Então a primeira palavra que nós vimos é milagre.
Moisés viveu muitos milagres, mas o que Deus está dizendo para Josué é: como eu fui na vida de Moisés, eu também serei na sua vida. Meu irmão, o mesmo Deus que fez milagres na vida de Moisés está dizendo: eu vou continuar fazendo milagres na vida de Josué. Eu vou abrir o Jordão, eu vou derrubar as muralhas de Jericó, eu vou fazer o sol parar se for necessário, porque Deus continua sendo um Deus de milagres. Moisés morreu, mas milagres continuam existindo. Meu irmão, tem coisas que morreram na sua vida, que passaram, mas Deus está dizendo: isso não é o fim, ainda tem milagre para você, ainda tem milagre para a tua casa, ainda tem milagre para a tua família, ainda tem milagre para a tua empresa. A segunda palavra é promessa. O que é promessa? Promessa é o que eu recebo. Promessa, diferente dos milagres, é o plano original de Deus para as nossas vidas. Promessa é aquilo que Deus sonhou para que nós pudéssemos viver. Faça uma autoanálise aí agora na sua vida e veja se o que você está vivendo é o plano de Deus para a tua vida. A Bíblia diz no verso 2: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O que Deus está dizendo para Josué: o que eu prometi para Moisés continua valendo. Moisés morreu, mas as promessas não morreram. Moisés morreu, mas o Deus da promessa não morreu. As promessas que Deus fez para a tua vida continuam valendo. As promessas que Deus declarou para a tua casa, para a tua família, continuam valendo. Olha o que Deus diz. Eu gosto dos detalhes, meu irmão. Olha o que Deus diz. Ele diz assim: olha, todo este povo. Ele não diz: Josué, você e alguns vão atravessar o Jordão. Ele diz: você e todo este povo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: não se preocupe, não vai ficar ninguém para trás. Irmão, profetiza isso aí na vida de alguém. Não se preocupe, não vai ficar ninguém para trás. O Jordão é um lugar de novos começos, e Deus está dizendo: neste novo começo que eu tenho para a tua vida, nesse novo começo que eu tenho para a tua família, não vai ficar ninguém para trás. Eu quero falar aqui com algumas mães, com alguns pais que têm clamado pelos seus filhos. Não se preocupa, não vai ficar ninguém para trás. Você talvez não saiba onde está teu filho agora, você talvez não saiba onde está teu marido agora, mas Deus manda eu te dizer nessa tarde: não vai ficar ninguém para trás, vai atravessar todo mundo. Pastor, meu filho está preso nas drogas, meu marido está preso na bebida, minha esposa está presa na depressão. Deus está dizendo: eu sou maior do que as drogas, eu sou maior do que a bebida, eu sou maior que a depressão, eu sou maior que a ansiedade. Não vai ficar ninguém para trás. Ele diz: preparem-se. Levante sua mão comigo e diga assim: só vive promessa quem está preparado. A promessa, meu irmão, a preparação é o processo que nos molda para viver a promessa. A preparação é o processo que nos molda para vivermos a promessa. A Bíblia diz que José tinha uma promessa. Deus deu a ele um sonho de que ele um dia iria governar. E José passa por um processo de preparação. Olha só como que é. A Bíblia diz que José primeiro começa a governar na casa de Potifar, onde havia muita abundância. Depois a Bíblia diz que José passa a governar na prisão, onde havia muita escassez. Há um dia em que uma oportunidade se abre na vida de José, uma janela de oportunidade se abre para que ele possa viver a promessa. Ele vai até o palácio do faraó, e o faraó diz: eu tive um sonho,
e nesse sonho havia 7 vacas gordas, e depois eu tive um outro sonho, onde havia 7 vacas magras. Vacas gordas que representavam abundância e vacas magras que representavam a escassez. José foi treinado na ordem daquilo que ele iria precisar, primeiro na abundância e depois na escassez. Meu irmão, existe um processo onde Deus está trabalhando a tua vida, onde Deus está te preparando, e Ele está dizendo para você: não desanima, continua acreditando. Esse processo não é para te parar, esse processo não é para declarar o teu fim, esse processo não é para te matar, esse processo é para te preparar, para que você possa viver as promessas que eu tenho para você. Ele diz assim, verso 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Posso falar uma verdade aqui para você? Sim ou não? Tem terra que ainda não é sua, porque você ainda não colocou o pé lá. Que Deus te dê ousadia, que Deus te dê coragem. Eu oro agora para que haja um batismo de ousadia aqui essa tarde. Eu oro para que haja um batismo de coragem. E eu não estou falando de ousadia e coragem baseado nas tuas forças, mas eu estou falando de uma ousadia, de uma coragem que vem da fé da palavra que você vai receber de Deus, que vem na fé da palavra que você vai receber do Espírito Santo. Deus vai te dar palavras, Deus vai te dar direções, que, meu irmão, para muitos vai parecer loucura, para muitos o normal seria seguir para a direita, mas Deus vai falar: não, você vai seguir para a esquerda. Mas o normal, todo mundo está indo para lá, é para a direita, mas Deus está dizendo: com você vai ser diferente, você vai precisar ser ousado, você vai parecer ser louco, mas Deus vai dizer para você: vai por aqui, porque é aqui que eu quero te dar o milagre, é aqui que eu quero cumprir a promessa. E Deus te encha de ousadia, que Deus te encha de coragem. Deus vai te dar direções, meu irmão, direções para você colocar o pé em lugares que você nunca imaginou estar. Diga: Moisés morreu, mas a promessa continua viva. Nossa terceira palavra aqui é propósito. Se milagre é um ajuste do percurso, se promessa é o que eu recebo, é o plano original de Deus para a minha vida, propósito é aquilo que eu tenho para entregar. Promessa é o que eu recebo, mas propósito é aquilo que eu entrego. Verso de número 6, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Propósito não é o que eu recebo, propósito é o que eu entrego. O seu propósito está relacionado, meu irmão, com o próximo, com aquilo que você tem a oferecer ao seu próximo. Deus agora está chamando Josué para o cumprimento de um propósito. Josué tem uma missão, diga missão: conduzir o povo até a terra que Deus prometeu. Existe uma missão que Deus te deu. Você não está aqui hoje só para receber. A ideia de Deus nunca foi apenas te fazer cheio. A ideia de Deus sempre foi te fazer transbordar. Tudo que Deus coloca na sua mão tem muito mais a ver com o teu próximo do que com você mesmo. O dinheiro que Deus coloca na tua mão, o talento que Deus coloca na tua mão, as promessas, os milagres, tudo, meu irmão, tudo isso tem muito mais a ver com o teu próximo do que com você. Eu creio que Deus está aqui essa tarde ativando muitos propósitos,
que Deus está ativando aqui muitos chamados, que Deus está enviando missionários. Deus vai enviar o professor como um missionário para a escola, Deus vai enviar o médico como um missionário ao hospital, Deus vai enviar o advogado como um missionário ao escritório, Deus vai enviar o aluno como um missionário à faculdade. Deus está te ativando aqui essa tarde, para que você entenda que o que Ele está te entregando não é só para você, mas que existe algo na tua vida que precisa transbordar para a direita, que precisa transbordar para a esquerda, que precisa transbordar na tua casa, que precisa transbordar no seu trabalho. Deus está falando com Josué. Eu não estou falando com você, Josué, só para você ser abençoado. Eu estou falando com você para que uma nação seja abençoada. Talvez você está aqui hoje e está dizendo: eu sou o único da minha casa aqui. Eu queria que você olhasse isso com uma outra ótica. Glória a Deus que você está aqui. Talvez o diabo tenha lançado setas na sua mente. Só você sozinho indo para a igreja, ninguém da tua casa quer saber de igreja, ninguém da tua casa quer saber de Deus. Eu queria que você levantasse a tua mão hoje e dissesse: obrigado, Jesus, porque o Senhor alcançou um, e logo o Senhor vai alcançar dois, e logo o Senhor vai alcançar três, e logo o Senhor vai alcançar a casa toda. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, tem muita gente atrás de milagres, tem algumas pessoas atrás de promessas, mas tem poucas pessoas atrás de propósito. Deus te deu um propósito e você nunca será plenamente feliz se não cumprir esse propósito. Eu já atendi pessoas que tinham tudo, mas que ao mesmo tempo não tinham nada. Eu já atendi pessoas que tinham família, que tinham muito dinheiro, status, bens, mas que tinha um vazio dentro do peito. Tem duas coisas, meu irmão, que o crente precisa saber. A primeira é quem ele é, qual é a sua identidade. A segunda é para que ele foi feito. Tem um texto que rege a minha vida, que é Efésios 2:10, que fala sobre a nossa identidade e fala sobre o nosso propósito. Diz que nós somos uma nova criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Esse texto fala sobre quem nós somos, e esse texto fala sobre o porquê nós fomos feitos. Que Deus possa ativar hoje o propósito, que Deus possa trazer o entendimento a você sobre o propósito dele para a tua vida. Eu já estou terminando, abre comigo por favor, Marcos capítulo de número 1, verso de número 16. Marcos capítulo de número 1, verso 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Não podemos correr o risco de sermos a pessoa certa fazendo a coisa errada. Esses homens, eles tinham um talento, pescar. Esses homens, eles tinham uma habilidade, pescar. Mas Deus não havia feito eles para pescar peixes. Deus havia feito eles para serem pescadores de homens. Eles estavam usando a sua habilidade, as suas habilidades, para ganharem dinheiro. E Jesus chega na vida deles para mostrar para eles que as habilidades que eles receberam não era para ganhar dinheiro, é para abençoar pessoas. Como assim, pastor? Eu sou um advogado, eu sou um professor, eu sou um médico, eu sou um atendente, seja você o que for. As habilidades que Deus te deu não foram para você ganhar dinheiro,
foram para você abençoar pessoas. Então eu não vou ganhar dinheiro? Vai. O que acontece é que o dinheiro não vai ser o fim, o dinheiro não vai ser o propósito, o dinheiro vai ser uma consequência. Quando você estiver dando aula aos seus alunos, você vai ser um professor que vai ensinar porque você tem um propósito. Você for atender alguém, você vai atender porque você tem um propósito, abençoar a vida daquela pessoa com o talento que Deus te deu. Quando você for cortar um cabelo, quando você for fazer uma barba, você vai fazer isso porque Deus te deu um talento para abençoar a vida daquela pessoa com o seu talento, com o seu propósito. E o dinheiro, meu irmão, não vai ser o fim, o dinheiro vai ser uma consequência. Esses homens eles eram as pessoas certas, as pessoas que Deus havia escolhido, mas eles estavam fazendo a coisa errada. A Bíblia diz no verso 17 que Jesus faz então um grande convite a eles. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus está te chamando para uma vida com propósito. Tem gente que já viveu tudo isso, meu irmão. Tem gente aqui que já pregou, tem gente aqui que já tocou, já cantou, já serviu na igreja, mas alguma coisa morreu na sua vida, e você colocou um fim nas promessas, colocou um fim nos milagres, e por final colocou um fim no propósito. Você sabe o que o Espírito Santo está falando com você aqui hoje? O que eu quero dizer para você é: esse ainda não é o seu fim, esse não é o seu fim, esse não é o seu fim. Algumas coisas morreram, mas o Deus que você serve, as promessas, os milagres e o propósito, tudo isso ainda continua vivo. Se coloque de pé, eu quero ler o último texto com você, João capítulo de número 21. João capítulo de número 21, verso 15. Abra aí a sua Bíblia. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Pedro tem um encontro com Jesus. Pedro estava frustrado, Pedro estava perdido, porque Jesus havia morrido. E Pedro volta para o lugar da onde Jesus já tinha o tirado. Pedro volta a pescar. Pedro volta para aquele lugar de onde um dia ele tinha encontrado com Jesus, e Jesus tinha falado para ele: esse não é o seu lugar, eu tenho um outro lugar para você, eu tenho um outro chamado, eu tenho um outro propósito. Pedro tem um encontro com Jesus então, e Jesus começa a perguntar, a questionar ele: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. E se eu perguntar aqui nesse auditório: você ama Jesus? Quantos amam Jesus aqui? Levanta a mão. Todos amam Jesus. Mas qual que é o questionamento de Jesus aqui? Não basta dizer eu te amo, é necessário cumprir o seu propósito.
O que ele está dizendo para Pedro é: não basta dizer eu te amo, eu te chamei para cuidar, eu te chamei para pastorear, eu te chamei para servir. Não basta vir à igreja aos domingos, cantar as músicas, levantar as mãos, entregar a oferta. Eu te chamei para algo além disso. Eu te chamei para um propósito. Existe algo maior. Eu não sei qual foi a frustração, quais foram as perdas que fizeram você colocar uma pedra em cima do teu chamado, que fizeram você enterrar e dizer: é o fim, já acabou. Mas eu vim aqui hoje com uma mensagem muito simples, só para te dizer: ainda não é o fim, ainda não é o fim. Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, o Senhor confirma essa palavra no coração dos seus filhos. O Senhor confirma essa palavra no coração dos seus filhos. As perdas não vão colocar um fim no nosso chamado. As perdas não vão colocar um fim no nosso propósito, no nosso ministério. Senhor, tem tanta gente aqui que tiveram tantas perdas, e eu não estou aqui para diminuir a dor de ninguém, mas eu estou aqui como um mensageiro para dizer: essas perdas não vão decretar o seu fim. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem gente aqui que há muito tempo não orava. Volta a orar. Começa a orar agora. Começa a falar com Jesus aí agora. Começa a falar com Ele aí agora. Comece. Tem gente que há muito tempo não profetizava, e Deus vai colocar profecias na sua boca aí agora. Sinta Jesus agora sentado com você. Sinta Jesus aí agora, da mesma forma como Ele estava com Pedro. É como se tivesse só você e Jesus. Só você e Jesus. E Ele olhando para você e dizendo: não é só dizer eu te amo, não é só dizer eu te amo, é pastorear, é cuidar, é servir, é entregar. Existe algo dentro de você que precisa ser colocado para fora. Eu sei, o diabo disse que acabou, as circunstâncias disseram que acabou, mas nós estamos aqui hoje declarando: não é o fim, não é o fim. O que para muita gente seria o fim, para nós é um novo começo. O que para muitos seria um enterro, para nós é o começo. Jesus, em uma sexta-feira, estava na cruz e o inferno gritava: é o fim. Eles perderam. O sábado passou e o inferno continuava celebrando: é o fim. Eles perderam. Mas o domingo chegou. O domingo chegou. Algumas pessoas foram até o túmulo para ver aquilo que era o fim, mas a Bíblia diz que anjos estavam ali para dizer: o que parecia o fim é o maior começo que a história já presenciou. Esse não é o seu fim.
Cante isso, cante. Vamos declarar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Este não é meu fim, este não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim, esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim, esse não é meu fim. Declare, declare, declare. Esse não é meu fim. Diga, não acabou. Não acabou. Esse não é meu fim. Nós tomamos posse dessa palavra hoje, Jesus. Nós cremos que somos parte do povo que prevalece. Nós vamos continuar, nós vamos seguir em frente. Nós tomamos posse da tua palavra que diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós